E um processo assim que é doloroso porque é importante a gente falar sobre isso, né? Quantas pessoas que estão acompanhando agora em casa, né? Se não passa, talvez tenha alguém, né, da família que está passando por um processo. E a gente tem que entender que isso é algo muito sério, né? É algo muito sério. A gente fala de muitos preconceitos, né? A gente fala do preconceito social, racial e assim por diante. Mas existe um preconceito que está diretamente relacionado com as pessoas que sofrem de enfermidades emocionais, né, que sofrem de problemas psicológicos, né? E tem muita gente que tem dificuldade de fazer esse processo de reconhecimento exatamente por isso, né? Porque quando se fala, né, de problemas emocionais, de problemas psicológicos, né, você passa a ser tratado como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa que tem o uso da razão, né, diminuída. Então, muitas pessoas acabam se fechando em si mesmo, porque não tem a coragem, né, de reconhecer, porque tem que carregar um fardo muito grande. O povo de logo, né? Um padre com depressão, meu Deus, está perdendo a fé. Exatamente. Fica aquela coisa, há né? uma relação, né, muito danosa, né, nisso. E são os desafios da vida. Nós passamos por desafios. Nossa história é uma construção, né? E a gente passa por experiências que talvez nós não esperávamos passar, que talvez não estivesse, né, na nossa agenda, no planejamento de vida. Sim. Mas no caminho a gente vai encontrando obstáculos, né? E é preciso a gente ter sempre esse olhar voltado para Deus. Dentro do processo de depressão, a espiritualidade foi decisiva na minha vida, né? Diante da escuridão, diante do buraco, do vento pelo qual eu passei, eu tinha onde me segurar, né? Existia angústia, né? Existia aquele sentimento de tristeza, muitas vezes de não valer a pena, a vida tanto faz como tanto fez, mas, né, você tem quem se sustentar, tem algo que diz, não, né, você vai passar, esse processo vai acontecer, você vai superar. E aí, né, a minha grande dificuldade como padre foi exatamente esse processo de reconhecimento. É duro demais quando você tem que passar, quando você tem que expor sua vida, né? E expor sua vida dentro de algo que é muito preconceituoso, que é a questão, né, desse movimento psicológico, né? Essa realidade voltada ao campo psicológico, né? E mesmo sabendo que eu não estava bem, eu resistia, né? Mas quantas vezes, por exemplo, eu celebrava a missa e eu não conseguia terminar. E mal chegava, quando terminava, eu não tinha mais força, porque eu não comia, eu não dormia bem, né? E isso foi se agravando com o passar do tempo, até que chegou o momento, né, que a própria comunidade ela me fez enxergar que eu precisava reconhecer, que eu precisava procurar uma ajuda, né? E eu passei por um psiquiatra, eu passei, né, por um processo terapêutico medicamentoso, né? Mas fui entendendo que eu não podia limitar minha vida a isso, né? E eu entendi que tem um caminho, né? E esse caminho, né, traçado é conduzido por Deus. A comunidade tinha o quê? 3, 4 anos? Tinha mais ou menos nisso, né? Mais ou menos isso. Exatamente. O senhor já morando em comunidade já de estava, já estava começando a acontecer também os eventos abertos da comunidade. A gente já estava começando a celebrar as missas aqui em Juazeiro do Norte. Então, quantas vezes era tão difícil isso, celebrar a missa? Né? Porque as pessoas às vezes olham para o missionário, olham, né, para os evangelizadores, olham para a figura do padre e muitas vezes enxerga ali super-heróis. Verdadeiramente ali existem super-heróis. Mas as pessoas precisam entender que tem uma humanidade ali também. Né? Que nós adoecemos, que nós temos medos, que nós passamos pelas adversidades da vida. Né? E às vezes as pessoas olham e dizem, como você é forte. Né? De fato somos fortes, né? Porque a fortaleza de Deus vem ao nosso encontro. São Paulo diz, quando sou fraco, aí é que eu sou forte, porque na minha fraqueza a força de Deus vem e me levanta. Né? Mas tinha, por exemplo, né, terças-feiras, né, no ginásio poliesportivo e no Romeirão, que era puramente a graça de Deus. Não havia motivação nenhuma, desejo nenhum de estar naquele lugar. Mesmo olhando para aquela multidão de pessoas,
mesmo olhando, né, para o romeirão cheio, lotado de gente, buscando uma palavra, não tinha um desejo específico. Mas era ação de Deus. O senhor acha que, por exemplo, atender muitas pessoas, cuidar de muitas pessoas, uma agenda muito intensa, de não dormir direito, não alimentar direito, o senhor acha que isso contribuiu para estourar essa... chegar a ser uma também. A gente precisa entender que nós somos humanos, certo, né? Que dentro da nossa missão, nós não podemos perder isso de vista, sim, porque nós temos responsabilidade com pessoas. Deus colocou nas nossas mãos uma missão, colocou em nós, né, nas nossas mãos uma obra, e a gente precisa estar bem para poder fazer com que tudo isso aconteça. E para que tudo isso aconteça, é importante que você pontue coisas, né, que são necessárias na sua vida, né? Então, a realidade, por exemplo, do descanso é importante que a gente saiba quando de fato a gente precisa, né, descansar, né, que a gente precisa de fato, né, acalmar o coração, que a gente precisa rezar, porque o que é que nós vamos dar para as pessoas? Sim. Aquilo que nós experimentamos. Nós não podemos entrar na dimensão apenas da técnica. Eu aprendi a falar, eu consigo chegar no coração do povo. Não. Eu posso falar, mas ser só palavras. O que faz chegar no coração do povo é a força do Espírito Santo. A palavra que vem, que sai dos seus lábios, ela sai carregada da graça do Espírito que chega e toca no coração das pessoas. Então, é importante que você também perceba que é necessário que tenha o seu tempo com Jesus. Né? Então, é claro que o processo que eu vivi na época da depressão, o acúmulo, né, de atividades, de atendimentos, né, forçou muito isso. Claro, já existia uma predisposição para isso, né, e aí você acaba achando que dá de conta de todo mundo. Né, que você tem como, que você é um super-herói, que você não se fere, que você não tem raiva, que você... Não, nós somos humanos. E Deus nos chamou como homens. E a gente precisa responder como homens, né? Então é importante também você que está em casa, né, entender isso, traduza também isso na sua vida. Às vezes nós estamos gastando demais a nossa vida com o que é secundário e deixando de viver aquilo que é essencial na nossa vida. Estamos correndo atrás de coisas quando essas coisas não vão preencher os nossos vazios.